exemplo bem simples de alguma coisa para relacionar energia, inclusive trabalho e energia, inclusive com aquilo que a gente já viu. Então, vamos imaginar esse exemplo aqui. É o seguinte, eu coloquei aqui dois eixos, pode ser eixo X aqui, né? Dois eixos X. Eu coloquei aqui um bloco, nos dois casos é o mesmo bloco que tem alguma massa M, não nos importa o valor, e é um problema sem atrito, tá? Então, para a gente não precisar se complicar e ficar pensando o que aconteceria com atrito, voltamos ao caso sem atrito. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, é uma coisa similar àqueles testes que são feitos com carros, teste de impacto, né? Então, se vocês já viram alguma vez o que os fabricantes de carro fazem, eles produzem lá algum modelo de veículo, e aí para testar a segurança desse modelo, eles pegam esse modelo e basicamente põem ele contra uma parede, né, algum local de impacto, e aí medem as acelerações que acontecem, a deformação, veem como é a segurança geral do veículo. Então aqui a gente vai pensar numa coisa parecida, que é o seguinte, aqui a gente vai ter algum lugar, que vai ser uma barreira, que vai servir para impacto dessa massa M. E a gente vai fazer dois casos diferentes, mas que vão ser bem parecidos. E aí imaginem que essa barreira que tem aqui, ela vai se deformar, ela pode ser alguma coisa metálica, por exemplo, que vai ficar deformada, ou vocês podem pensar que tem algum medidor aqui que consiga, algum equipamento de medida que consiga medir o impacto que tem aqui. E a gente vai falar de uma maneira bem aqui bem pouco definida, bem solta, tá? Então, o impacto, uma maneira de medir o impacto, por exemplo, seria olhar essa coisa como estava antes, as duas coisas aqui como estavam antes, e comparar com como elas ficam depois do impacto e ver em qual situação, e aí a gente vai botar duas situações aqui, vamos dizer que essa seja a situação 1 e aqui seja a situação 2, em que isso aqui vai ficar mais deformado, ou mais diferente, ou mais prejudicado após o impacto. E o que a gente vai fazer é o seguinte, vou colocar uma força F constante, tá? Então, é uma força F constante, vai ser a mesma força que vai ter nos dois casos, tá? E essa é uma força constante e ela é paralela a esse eixo X, tá? Então, ela é paralela ao eixo, é paralela onde vai acontecer o deslocamento dessa massa M. E vamos supor que inicialmente a velocidade é nula, tá? Então, inicialmente isso aqui está em repouso. Bom, agora, voltando ao nosso conhecimento anterior, né? A gente sabe que, para esse caso aqui, existe uma força F, que é paralela ao eixo X, e ela não, como não tem atrito aqui, ela não é compensada por nenhuma outra força, né? Portanto, na horizontal aqui, a gente sabe que a força F, ela vai ser a própria força resultante, né? Porque não existe mais nenhuma outra força na horizontal. E a gente sabe que se a força F é a força resultante, isso aqui vai ser igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar essa coisa andar e acelerar durante alguma distância, algum deslocamento, que eu vou chamar aqui vamos dizer que seja um deslocamento delta x1, tá? Então, a gente sai daqui e vem para cá. Enquanto essa coisa está deslocando aqui, ela está acelerando com uma aceleração que é dada por F dividido pela massa, né? Porque força resultante é massa vezes a aceleração, então F é igual a massa vezes a aceleração, portanto a aceleração é F dividido por M. E aí o que a gente vai fazer é, a partir desse ponto aqui, a gente vai tirar essa força, tá? Então até aqui ela
tem essa força empurrando esse bloco, depois não tem mais. Como essa superfície é sem atrito, então essa coisa, o que vai acontecer com ela? Ela tem alguma velocidade agora, vamos chamar de VF1, e ela vai continuar andando com essa mesma velocidade até impactar nessa parede, ou seja lá o que for que eu coloquei aqui. E aí vamos calcular que velocidade vai ser essa, né? Como essa aceleração aqui, a força é constante e massa é constante também, então a gente sabe que a aceleração é constante, né? Essa aceleração é constante. Se a aceleração é constante, a gente pode voltar e usar todas aquelas equações que a gente viu na cinemática, que são válidas para a aceleração constante. Então, por exemplo, a gente pode usar aqui velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tá? No caso, o deslocamento vai ser esse ΔX1. Então, para o caso 1, vamos fazer essa conta aqui, a gente tem o seguinte, que a velocidade final 1 ao quadrado, a velocidade inicial é zero, isso aqui é 2 vezes a aceleração, mas a aceleração é F sobre m, vezes ΔX1. Então, isso aqui é o que a gente obtém. Ou podemos também, né, tirar a raiz aqui, né? Então, VF1 é igual a raiz de 2F sobre M ΔX1. A gente chegou no resultado para essa velocidade aqui, que vai permanecer constante nesse movimento aqui, que é retilíneo uniforme agora. Vamos ver o que acontece no caso 2. No caso 2, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, também tem a mesma força F, que também é paralela, só que a diferença aqui, em vez de deixar ΔX1 aqui, eu vou deixar 2 ΔX1 de deslocamento com aceleração. E aí esse bloco vem até aqui, e agora ele tem uma outra velocidade, vamos chamar de velocidade final 2, e ele vai continuar depois que a força sair daqui, que ela for desligada, aqui ele continua em movimento retilíneo uniforme até o impacto. Se a gente calcular esse item 2, a situação 2 aqui, a gente vai ver que VF2, né, velocidade final 2, vamos botar assim ao quadrado, vai ser igual a isso aqui, 2F sobre M, só que vezes 2 ΔX1, porque eu dobrei o ΔX, né? Então, 2 ΔX1. Então, fica 4F sobre M ΔX1. Ou seja, VF2 é igual a raiz de 4 agora, né? Então, vai dar 2 fora da raiz, F sobre M ΔX1. Se vocês compararem essas duas coisas, obviamente VF2 é maior do que o VF1. E aí a pergunta, diante disso, que eu faço para vocês é o seguinte: quando vocês forem medir aqui o impacto, a deformação nesse local de colisão aqui, dessa massa com essa coisa, no primeiro caso, e no segundo caso. Qual dos dois casos, um ou dois, vocês acreditam que o impacto vai ser maior, ou seja, que a deformação ou o estrago que for feito aqui vai ser maior? Caso 1 ou caso 2? O caso 2 tem a velocidade maior, né? Então, imaginem o seguinte, se vocês estiverem em um carro ou uma bicicleta, seja lá o que for, e vocês forem bater contra uma parede, é melhor vocês estarem mais rápido ou mais devagar? E a resposta é bom, é melhor estar mais devagar, por isso que a gente freia sempre, né? O nosso impacto vai ser menor. Então, na verdade, existe alguma propriedade, alguma coisa que a gente pode calcular que está associada à velocidade. Tá? Então, a velocidade é uma coisa importante para a gente. Né? Então, velocidade é uma coisa importante. Se a gente for
analisar essa coisa um pouco mais a fundo, a gente vai descobrir que velocidade e massa também são fatores que são importantes. Então, vamos reescrever aquela coisa que a gente teve, que a gente encontrou que foi o seguinte, que a velocidade final ao quadrado, né, ficava 2 vezes a força dividido pela massa, vezes algum ΔX agora, que eu tirei o 1 aqui, porque isso aqui é alguma coisa genérica. Então, a gente pode reescrever essa coisa aqui como o seguinte, m vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 igual a f vezes ΔX. Se vocês notarem, o que aparece nessa expressão aqui são duas coisas. Ó. Isso aqui é a força que existia atuando sobre o objeto. Isso aqui foi o deslocamento do objeto enquanto existia a força. E aqui, do outro lado, a gente tem massa do próprio objeto e velocidade do próprio objeto. Então, vejam que o que a gente tem desse lado aqui é uma coisa que depende do próprio objeto, enquanto que aqui são outras coisas externas, basicamente, ao objeto. E aí a gente pode ver, talvez para quem lembre isso, já deve ter visto em algum outro momento, né, que essa coisa aqui, na verdade, é o que a gente define como a energia cinética de um objeto de massa m e velocidade v. Então, a energia cinética EC de um objeto de massa m e velocidade v é dada por m v ao quadrado sobre 2. E aí vocês podem ver, bom, o que a gente tem desse lado aqui é energia cinética. Depois a gente ainda vai falar sobre o que está do outro lado. Mas antes de falar sobre o que está desse lado aqui, vamos analisar um pouquinho com mais atenção esse outro lado e ver que a gente poderia ter escrito, na verdade, aquela coisa lá no início, né? A gente escreveu, lembrem, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que era F sobre m, vezes delta x. E a gente tomou isso aqui como sendo zero no início, a velocidade inicial era nula, ele estava em repouso inicialmente. Mas isso não precisa ser assim, a gente pode não ter a velocidade inicial nula. Então, a gente pode deixar esse termo aqui e reescrever essa coisa passando o VI para o outro lado, portanto, VF ao quadrado menos VI ao quadrado, fica igual a 2 sobre m, f delta x. Mas a gente pode fazer a mesma coisa, né, e passar esse m sobre 2 para o outro lado aqui também. Então, m sobre 2, m sobre 2, igual a f delta x. E agora, o que a gente tem aqui são a energia cinética em algum instante, né, isso aqui é energia cinética, menos energia cinética em outro instante. Então, na verdade, o que a gente tem aqui, nesse lado, em laranja, né, isso aqui é uma variação de energia, não é? Porque é energia cinética final menos energia cinética inicial. Portanto, isso aqui é um delta de energia cinética, é variação de energia cinética. E aí lembrem do que a gente falou mais para o início, né? Os tipos de energia, então a energia cinética é um tipo, mas se a energia aumenta ou diminui, portanto, se ela varia, se a energia cinética varia, ela aumenta ou diminui, então ela deve ter sido transferida de algum lugar. Então ela foi aumentada ou diminuída por algum outro processo. Então, se o que está desse lado aqui da equação é variação de energia cinética, né? Então isso aqui é o delta de energia cinética, então o que está do outro lado da equação, que é essa coisa aqui, então isso aqui deve corresponder a algum processo de transferência de energia. E que processo de transferência é esse? É o chamado trabalho. Tá? Então, na verdade, isso aqui, F delta X, é o trabalho. Então, isso aqui é trabalho, que a gente normalmente vai usar W, símbolo para trabalho, vai ser W a maioria das vezes. É o trabalho de uma força
que é constante, tá? Então, essa expressão aqui é para uma força que é constante e paralela ao deslocamento ΔX. Depois a gente vai escrever isso aqui de uma forma mais genérica, vai escrever o trabalho de uma maneira mais geral. Mas, por enquanto, isso aqui é o suficiente para a gente. Então, vejam, a gente está relacionando variação de energia com transferência de energia, o que está de acordo com a lei de conservação de energia, o princípio de conservação de energia que a gente sempre observa no mundo. Uma outra coisa que a gente precisa, então, rapidamente comentar, tá? Então, deixa eu reescrever essa coisa aqui. A gente escreveu que energia cinética, então, vou botar em termos de mVF ao quadrado sobre 2 menos mVI ao quadrado sobre 2 é igual a F ΔX. Então, isso aqui a gente anotou que é uma variação de energia cinética, quanto que isso aqui é trabalho. Então, essa é uma quantidade nova que a gente está vendo, né? A gente ainda não tinha falado de energia cinética nem trabalho, portanto, a gente precisa falar também das unidades dessas coisas, tá? E, obviamente, se essas coisas aqui são equivalentes, então as unidades desse lado são as mesmas do outro lado, né? Porque se uma coisa é igual a outra, então se é metro é igual a metro, né? Então a gente tem o mesmo tipo de unidade dos dois lados. No caso do sistema internacional, a gente escreve as unidades de energia e trabalho com esse J maiúsculo aqui, que é Joule. Tá? Então, Joule. Então, 1 Joule. Tá? E lembrem, no sistema internacional, normalmente as unidades são em homenagem a alguém, algum cientista que trabalhou com elas, que trabalhou com essas energias de trabalho. Então, isso é uma homenagem ao James Joule, que trabalhou justamente em cima de equivalência de trabalho e energia. E isso aqui é 1 Joule, que a unidade é o J maiúsculo, né? Lembrem, Joule com J minúsculo é o nome da unidade. Se fosse Joule escrito com J maiúsculo, seria a pessoa, né, o cientista. Essa coisa que vale para o Newton, né, como a gente já viu. Isso aqui, vocês podem ver, é 1 quilograma vezes metro por segundo, tudo ao quadrado. E é fácil de ver que essas são as unidades, porque aqui a gente tem massa, e a massa está em quilogramas no sistema internacional, e aqui a gente tem velocidade, portanto, metro por segundo, que está elevada ao quadrado, né? Então, metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Uma outra coisa que é importante de falar aqui é o seguinte, que a energia cinética, tá? Então, a energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2, isso aqui é sempre maior ou igual a zero. Tá? Vocês podem ver, massa nunca é negativa, tá? Então, massa é sempre positiva. E v ao quadrado, isso é o que? É o módulo da velocidade ao quadrado. Tá? Portanto, isso aqui também é sempre maior ou igual a zero. Então, a energia cinética, ela é sempre positiva. Uma coisa que existe muito importante é que isso aqui que a gente acabou de escrever numa forma particular, na verdade, pode ser generalizado, tá, para uma coisa bem mais geral, que é o seguinte: existe o chamado teorema do trabalho energia cinética, que nos diz o seguinte, que quando a gente tem variação de energia cinética, tá, então delta de energia cinética, isso é igual ao trabalho que é realizado sobre o sistema, sobre um determinado sistema, sobre uma determinada partícula, por exemplo, que está se movimentando, mudou a energia cinética, essa mudança de energia cinética é causada por alguma coisa, e essa coisa é o trabalho. Eles são
iguais. E aqui vejam que a gente está colocando o trabalho de uma maneira geral. Eu não estou escrevendo que isso aqui é F delta X. Por quê? Porque nessa maneira que a gente escreveu aqui, F delta X, eu acabei de dizer para vocês, isso aqui é o trabalho de uma força que é constante e paralela ao deslocamento, mas obviamente nem sempre essa condição vai ser satisfeita. Então existem forças que não são constantes, existem forças que não são paralelas ao deslocamento, e elas podem ser inclusive forças que não são nem constantes nem paralelas ao deslocamento. Mesmo assim, se houver trabalho, seja lá como for a maneira de calcular ele, a gente vai ver as maneiras de calcular isso de uma maneira mais geral logo em seguida, esse trabalho vai ser igual à variação da energia cinética dessa coisa. Então, por exemplo, se alguém disser para vocês, uma partícula tal tinha energia cinética X, e foi realizado um trabalho de valor tal sobre ela. Qual deve ser a nova energia cinética dessa partícula? Vocês já podem calcular isso imediatamente, não precisa saber como foi o formato, né, como foi a expressão matemática para esse trabalho, porque se foi dado o valor, vocês já sabem que esse valor corresponde à variação da energia cinética. E se vocês têm a energia inicial, vocês conseguem obter facilmente a final, sem problema nenhum. Tá? Agora, uma outra coisa que é bem importante em relação a isso, né, é que eu acabei de falar para vocês que energia cinética ela é sempre positiva, né? Ou no máximo nula, né? Se alguma coisa está em repouso, velocidade é zero e a energia cinética é nula. Mas notem que o teorema do trabalho de energia cinética, ele nos diz o seguinte, ele nos diz que a variação de energia, portanto, a energia cinética final menos a energia cinética inicial, é igual ao trabalho. Agora, nada impede que a energia cinética final seja menor que a inicial. A energia não pode ser nula, não pode ser negativa. Mas isso não significa que essa aqui não possa ser menor que essa. Portanto, a variação da energia cinética, ela pode ser positiva, ela pode ser nula, mas ela pode ser negativa também, né? Notem, a diferença de energia pode ser negativa. A energia em si não, mas a diferença de energia pode. O que isso significa para o trabalho? Significa que o trabalho também pode ser positivo, pode ser nulo ou pode ser negativo. Então vejam que energia cinética não pode ser negativa, mas o trabalho pode. Pode ser nulo, pode ser positivo.